Olá, aqui é Marli Marcandali. Eu tenho uma pergunta. Eu ouvi que a reforma protestante revolucionou a educação. E como que uma reforma que aconteceu no século XVI tem a ver com a educação no século XXI? Primeiro, a Bíblia, desde que começou a ser escrita por Moisés na antiguidade, já era a base da vida e prática do povo de Israel. Eles eram chamados a ler e a guardar o mandamento que estavam escritos. E não era só a tradição oral, como aconteceu com a maioria dos povos da antiguidade. O povo, no entanto, se perdeu porque não seguia a palavra de Deus, não cumpria os mandamentos e acabou sendo derrotado e levados como escravos, e as suas cidades foram destruídas. Quando eles conseguiram voltar para reconstruir suas cidades, os líderes haviam aprendido a lição e a primeira coisa que fizeram foi voltar a estudar as Escrituras, o livro da lei de Deus, e a buscar seguir os mandamentos. Então, muitos anos depois, Jesus veio, e ele veio para cumprir a lei, coisa que de fato ninguém conseguia. O Evangelho de João diz que Jesus era chamado o Verbo, a palavra, a encarnação da palavra, o Deus encarnado. Jesus, com 12 homens, transformou o mundo não somente pelos seus ensinos, mas pela sua morte e ressurreição. Jesus vive, a palavra vive, ele é a palavra. Jesus cumpriu a lei e todas as escrituras e nenhum ser humano foi capaz de fazer. Deus deixou os homens tentarem com suas forças, inteligência, esperteza, mas ninguém conseguiu, pois todos pecaram, escorregaram, pisaram na bola, não acertaram o gol. Jesus veio e ganhou o jogo. Os discípulos de Jesus escreveram o que ouviram e aprenderam de Jesus e o que testemunharam. E isto tem sim um valor histórico muito importante. E contra fatos, contra a história, não tem argumentos. Então, vamos lá, gente, vamos estudar a história. Bom, a palavra de Deus era traduzida na língua do povo e todos eram capazes de ler. E a igreja cristã foi crescendo e se espalhando pelo mundo, encorajando o povo a ler e a viver os princípios ali ensinados. Então veio os pais do deserto, nos primeiros anos após Jesus Cristo. E eles gostavam de se isolar nos mosteiros para poder estudar a palavra de Deus. E ali eles deixaram muitos livros e materiais que temos até hoje como base de referência para nossos estudos. Mais para frente, eles começaram a viver mais no mosteiro e ali inventaram muitas coisas para resolver seus problemas diários. Como com isso, muitas invenções importantes aconteceram lá dentro, como por exemplo, o relógio mecânico. Foram eles que inventaram, porque precisavam. Foi então que surgiram também as primeiras universidades, pois precisavam estudar medicina para cuidar dos doentes, não só do mosteiro, como toda comunidade que vinha buscar ajuda. Precisavam estudar as leis para resolver os problemas, as disputas legais, e assim foram surgindo as primeiras universidades a partir dos mosteiros. Só que, com o passar dos anos, muitos líderes cristãos foram gostando do poder, da influência, se corrompendo e resolveram esconder a palavra de Deus e deixar só sob o controle deles, sendo que o povo dependia deles para entender as coisas de Deus. Só que os líderes criaram um monte de regras que não tinham nada a ver com as escrituras, tudo para ganhar mais poder e dinheiro. Mas felizmente, entre esses líderes, sempre havia aqueles que buscavam a verdade e não se corrompiam. Um deles foi o monge Martinho Lutero, que começou a ler e a perceber que o ensino da igreja na época não correspondia com o que a Bíblia estava ensinando e começou a ensinar correto. Muitos, junto com ele, entenderam e começaram também a ensinar e a aprender a verdade. Só que lógico que os poderosos não gostaram nada e não queriam perder os seus privilégios.
e começaram a perseguir Lutero e a todos os outros monges que buscavam aprender e a ensinar a verdade. Mais para frente, anos depois, muitas mulheres influentes e cultas foram ajudar a proteger e a promover o encontro com os reformadores. Sim, havia muitas mulheres na reforma e havia muitas discussões teológicas entre eles. Naquele tempo, os chamados hereges eram queimados na fogueira. Ui! Assim, um dia, Lutero resolveu chutar o balde. Escreveu as 95 teses fundamentando o que ele estava ensinando. Você já pensou quanto ele estudou para escrever 95 teses? Então, ele resumiu tudo em 5 pilares, que ficaram conhecidos como os 5 pilares da reforma. Vamos lembrar que naquela época o povo não sabia ler, e nem a maioria dos nobres, somente os da igreja. Mas Lutero pendurou na porta de uma igreja todas as teses para que todos vissem. Muitos viram, mas não sabiam ler. Foi então quando ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão popular. E assim todo mundo queria ler, só que a maioria não sabia ler. Então, inicialmente, muitos pastores começaram a ensinar em suas casas a população que vinha para aprender a ler e a escrever. Mas a demanda foi aumentando tanto que não cabiam mais nas casas. Foi daí que surgiram as primeiras escolas que ficavam perto das casas dos monges e dos pastores. O povo analfabeto e ignorante é massa de manobra para os poderosos e os servos do mal. A reforma veio libertar o povo através da educação. Na verdade, a reforma só se tornou relevante porque apontou para a obra de Cristo na cruz, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Estamos aqui como embaixadores de Cristo, lutando pela reconciliação e paz. Vamos às 5 teses, às 5 solas. Somente a fé é a primeira. A salvação é somente pela fé, não pelo esforço próprio ou indulgências. Você não tem que pagar nada, não tem que trabalhar duro ou provar nada para ninguém. Simplesmente acredite. Lembre que todos iriam atrás de pagar indulgências altas na esperança de ganhar a salvação. E assim a igreja dominante se enriquecia e o povo se desesperava. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A segundo pilar, só pela graça. É um presente de Deus. É pela graça e não por mérito. Você paga por um presente? Você só recebe e agradece, não é? Se você for tentar pagar, você não vai ter recursos para isso, pois é muito caro. E ainda vai ofender o doador que deu a sua vida para nos presentear com a vida eterna em Cristo Jesus. Aceite o presente de Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, pare de ficar se achando que um dia você vai merecer. Porque eu já descobri que eu não consigo sozinha. E se quiser continuar tentando, eu não posso fazer nada. Eu aqui estou curtindo a festa e a alegria de saber que eu recebi um presente. Qual é o terceiro pilar? É só Cristo. A salvação é somente por meio de Cristo e nada mais. Nenhum ídolo, nenhum santo, nenhum livro, nenhum ritual, nenhuma oração específica. Em Atos dos Apóstolos, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E Timóteo 2,5,6, o apóstolo Paulo diz: não, pois há um só Deus e um só mediador entre os Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo.
E Jesus afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não é um dos caminhos, não é uma das verdades. Ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Parece que ele era arrogante em dizer isso, que ninguém ia ao Pai senão por ele. Ou Jesus era louco, ou era pretensioso, ou era de fato o que ele diz que era. E você? Quem você diz que Jesus é? Cristo veio como homem e se identificou conosco e se entregou como sacrifício por nós. Ele conhece nossas lutas, dores e tentações. Ele quer nos ajudar. Somente Ele pode nos salvar. Não como mais um Deus, mas como o Filho de Deus, sendo um com o Pai e com o Espírito Santo. Qual é o quarto pilar? Somente a Bíblia. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. E temos acesso direto à Bíblia para achar a verdade. Podemos ler e descobrir. Em 2 Timóteo 3,16, 17, Paulo fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que os homens de Deus sejam aptos e plenamente preparados para a boa obra. Não é necessário mais nada, nenhum outro livro ou revelação para nos fazer entender a palavra de Deus. Se aparecer outro livro, cai fora. Se aparecer alguém dizendo que tem algo mais atualizado, mais importante, uma nova revelação, um anjo apareceu, caia fora. A Bíblia diz que nenhum tio, nem vírgula, nenhuma letra pode ser tirada ou acrescentada à palavra de Deus. Ah, esqueci de dizer que o apóstolo João diz que a gente não precisa de ninguém que nos ensine e que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Isso é libertador. Então, bora aprender a ler e bora ensinar os outros a ler para que cada um possa tirar as suas próprias conclusões. Isso é libertador. Lógico que os enganadores, o inimigo de nossas almas, e os poderosos não vão querer que isto aconteça, pois o povo vai virar muito esperto e inteligente. Outra coisa, não acredita no que eu estou te falando, não. Vai estudar, vai verificar, vai ver se eu estou falando a verdade. Qualquer coisa, manda o seu recado, uma opinião. Vamos continuar a discutir. Qual é o quinto pilar? Só a Deus glória. Somente a Deus devemos adorar. Sabe que Deus odeia quando adoramos outros deuses, outras imagens, como se fosse Deus. Que tal você pesquisar lá os 10 mandamentos, que fala bem claro sobre isso? Checa lá. Bom, só lembrando que Jesus era um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era a Trindade. Não são três deuses, mas sim um só Deus em três pessoas. Lógico que tem um monte de gente que não concorda, por isso você vai lá aprender sobre isso, vai entender, vai estudar sobre a direção do Espírito Santo. Esses 5 pilares revolucionaram o mundo da Idade Média. Novas escolas surgiram, a imprensa foi inventada, a Bíblia foi espalhada. A Bíblia mostrou a luz para as pessoas e a verdade. A corrupção foi combatida. A desigualdade racial, a desigualdade social, de gênero, foi condenada. A maldade, a promiscuidade foi condenada como erro e não normal. Sim, foi na palavra, no cristianismo, que todas as desigualdades foram apontadas e condenadas. Hoje, os valores estão trocados e o que é errado virou certo e o que é certo virou errado. Precisamos voltar à palavra de Deus e aprender, porque foi por causa da palavra de Deus que o mundo moderno surgiu, com os direitos humanos. Sabia que foram os cristãos que criaram os direitos humanos? Pois é. Com o progresso, com o trabalho, com a valorização de cada profissão. Lutero, ele mostrou para o povo que não era mais importante ser
monge do que ser um outro trabalhador. Ele mostrou que todas as profissões são importantes diante de Deus e que têm um papel fundamental na construção do reino de Deus. Entender a importância da reforma na nossa vida hoje? Sim, precisamos de uma nova reforma, porque se não reformar uma casa constantemente, ela se deteriora. Hoje, isso é o que está acontecendo com a Igreja de Cristo, todas as igrejas chamadas cristãs. O Senhor nos chama para voltar às Escrituras, para restaurar os muros derrubados, as brechas. Vamos lutar. Cada um de nós precisa lutar, por tudo começa em nós. Vamos começar abrindo os nossos olhos e a tomar a responsabilidade. Eu tenho a minha parte e você tem a tua. Então, vamos nessa, queridos e queridas. Vamos lutar por uma reforma na educação do Brasil. Deus te abençoe.